Deus. Enquanto Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas, aleluia, diante da porta guardava a prisão. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, né, irmãos? Eu não sei qual é a prisão, aleluia, glória a Deus, que tem, aleluia, aprisionado, né? Mas uma coisa é certa, aleluia, na nossa vida, ela já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se aceitar, dando uma salva de palmas para Jesus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Os irmãos, aleluia, já ouviu muito pregar a palavra de Deus. Eu conheço um pregador que ele diz, aleluia, a mensagem ela só fica boa quando você começar a pregar ela ou pregar ela 50 vezes. Aí a mensagem vai ficar boa, né? E eu já conheço um outro pregador que diz que ele nunca repetiu uma mensagem, né? Meu Deus do céu, né? Aleluia. Não, irmãos, eu nunca repeti mensagem, né? Aleluia, glória a Deus. Mas a gente vai ver no livro de Jeremias 33, já cai por terra essas teses, né? Onde que ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciai-te coisas grandes e firmes que não sabe, né? Então o homem não sabe de nada, né? O homem não é uma fonte, a fonte, aleluia, é Deus, aleluia, que o homem vai saciar nela, né? Glórias a Deus por isso, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Irmãos, nós estamos, aleluia, com a nossa Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Se a gente olhar, aleluia, a palavra de Deus, a gente vai entender e ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 19. A palavra do Senhor vai dizer que a igreja ela foi perseguida e os discípulos foram dispersos por causa da perseguição, por causa da palavra. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o Evangelho ele chegou, aleluia, a expandir, que até mesmo a palavra do Senhor Deus disse, começou a surpreender os apóstolos, começou a surpreender até mesmo, aleluia, glórias a Deus, os homens de Deus, os homens que estavam em Jerusalém. Se a gente meditar na palavra do Senhor, Atos 11, 22, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, e chegando a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que o Evangelho começou a crescer de tal maneira, né? Aleluia, ao ponto até mesmo de surpreender até mesmo os apóstolos, ao ponto de surpreender, aleluia, porque a palavra do Senhor Deus disse, o mistério era tão grande, o mistério era tão poderoso, que eles começavam a pregar, Deus operava sinais, Deus operava prodígio, Deus operava maravilha. E no verso 24 do capítulo 11, a palavra do Senhor vai dizer, porque eram homens, aleluia, de bem e cheio do Espírito Santo, aleluia, e de fé, e muita gente se unia ao Senhor. Olha para nós ver, aleluia, eram homens de fé, homens cheios do Espírito Santo de Deus. O segredo para o homem e para a mulher, para pregar a palavra do Senhor, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem que ser cheio da graça do Senhor. Como a pessoa ou o homem se enche do Espírito Santo através da leitura da palavra, através até mesmo da santidade, aleluia, ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo, aleluia, 11 e o versículo 26, a palavra do Senhor vai dizer, e sucedeu que aleluia, tendo um ano se reunidos, aleluia, reuniram naquela igreja e ensinaram a muitos, aleluia,
Gente, Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. Olha para você ver, por que, irmão? Porque o cristianismo era pregado com poder, o cristianismo era pregado com autoridade. E aqui nasceu primeiramente o nome de cristão. Por que, irmãos? Porque eles estavam fazendo a diferença, eles estavam impondo Cristo na vida do povo. A gente vai ver, aleluia, que muitas das vezes, quando a palavra de Deus, aleluia, ela era pregada, a gente vai ver, aleluia, que eles começavam a questionar, dizendo: que doutrina é essa? Que poder é esse? Quem são estes homens? A palavra do Senhor vai dizer que olhavam para eles e diziam: esse povo são cristãos, esse povo são discípulos de Cristo, aleluia. E aí a palavra do Senhor Deus disse que começou a crescer a palavra de Deus, a palavra do Senhor começou a propagar, aleluia, nos quatro cantos de Jerusalém, ao ponto de preocupar aqueles que estavam aleluia, glória a Deus, na sinagoga, ao ponto de preocupar aqueles que estavam, aleluia, na sinagoga. E no versículo 28, a palavra do Senhor Deus disse: levantando-se um deles, por nome de Acabe, dava, aleluia, a cabo, dava a entender pelo Espírito, aleluia, que haveria um grande fome em todo o mundo, aleluia. Isso aconteceu no templo de Cláudio, ou César, e a palavra do Senhor Deus disse, aleluia, que a palavra de Deus mandou tanta coisa, Deus mandou tanto poder, Deus mandou tanta autoridade, e a Bíblia diz, aleluia, que o Evangelho começou a se propagar, o Evangelho começou a crescer, e aquilo foi incomodando o rei Herodes, aquilo foi incomodando, aleluia, o rei Herodes, ao ponto de prender Pedro, ao ponto de prender Tiago, irmãos, glórias a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, por intermédio, aleluia, dos apóstolos, por intermédio da igreja que estava, aleluia, pregando em Jerusalém, aleluia, o povo já não subia mais para a sinagoga, o povo já não descia mais, aleluia, para os templos, o povo queria estar no meio da rua para ouvir os apóstolos pregar, porque eles pregavam com autoridade, demônios saíam, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas pelo poder de Deus, e aquilo foi se propagando por toda Jerusalém e circunvizinha, e começou a incomodar. É sempre assim, irmão. Quando o Evangelho começa a ser pregado, aleluia, começa a incomodar. O Evangelho, quando começa a ser propagado com poder e com autoridade, ele já começa a incomodar. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, e por aquele tempo, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Oh, irmãos, a palavra do Senhor Deus diz que ele estendeu as mãos para o maltratar, aleluia, para fazer parar de pregar a palavra do Senhor. Estava eu meditando nesta palavra. Quantos pregadores não tinha naquele tempo? Quantos crentes, aleluia, que ouviu falar, aleluia, glória a Deus, mas eram crentes que não somente, aleluia, para ser aceitado no meio do judeu, para ser aceitado no meio do cristianismo, muitos se circuncidavam, muitos, aleluia, adoravam a Deus. Para a gente ver, houve também uma contenda entre Paulo e Pedro por causa disso. Porque, irmãos, muitos que estavam camuflados, tão somente olhavam e falavam: olha, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não posso propagar porque eu não quero ser perseguido. É assim que acontece, irmão. Ontem, irmã Elisângela estava vendo uma live, e aquele pastor, ele pregava, aleluia, acerca, aleluia, da sã doutrina, a santa igreja do Senhor, aonde ele falava, será, aleluia, é até mesmo chacota o Senhor falar que preserva essa doutrina, até mesmo chacota você falar, aleluia,
não, mas a tua igreja, aleluia, as irmãs não podem pintar o cabelo, as irmãs não podem cortar os cabelos, aleluia, é tão normal isso aí, na tua igreja não pode isso, por quê? Porque ele fala, porque a nossa igreja segue os padrões bíblicos. Por isso que o apóstolo Paulo falou, a igreja de Deus não tem esses tais costumes. Aleluia. E agora a Bíblia vai dizer, aleluia, a pregação da palavra começou a incomodar, aleluia, ao ponto de Herodes prender, aleluia, prender Tiago. E a Bíblia nos conta, irmãos, glórias a Deus, no verso 3 do capítulo 12, e vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, aleluia, sem fermento. E havendo prendido, aleluia, encerrou na prisão, entregando, aleluia, aos soldados. Aleluia. Olha para nós ver, irmãos. Hoje em dia não prende. Hoje em dia não coloca uma algema no braço, mas quero amordaçar, dizendo: você não pode pregar isto, você não pode falar isto, você não pode, aleluia, mencionar a palavra de Deus. Nós estávamos pregando ali, aleluia, na comunidade. Chegou até gente falando: olha, vocês querem continuar aqui, vocês têm que tirar o microfone. Vocês querem pregar aqui, tem que parar de pregar no microfone. Aí nós falamos: não, irmão, nós não podemos fazer isso, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada, a palavra de Deus tem que ser pregada. E diz a Bíblia, aleluia, quando você chegar numa certa cidade, pregar a palavra de Deus, e eles não aceitar, sacuda a poeira no vosso pé, tanto será o rigor, aleluia, como for para Sodoma e Gomorra, como será para eles. A mensagem foi dada, aleluia, querendo amordaçar a igreja, querendo parar a igreja. E a palavra do Senhor Deus disse, aleluia, no verso 5, glórias a Deus, Pedro, pois, era guardado na prisão. Sabe o que mais me tocou, irmãos? É ver a igreja clamando, é ver a igreja pedindo. É isso que tem que acontecer nos dias de hoje, a igreja dobrar os teus joelhos e orar. Porque estamos vivendo uma época onde o povo já não tem mais uma vida de oração. Estamos vivendo um tempo onde a oração está sendo escassa, onde a oração, aleluia, ela não tem mais poder, onde a oração, aleluia, já não é mais prioridade em muitos lugares. Aleluia, sabemos nós, irmãos, aleluia, para nós ter uma vida sucedida, para nós ter uma vida, aleluia, bem estabelecida no mundo espiritual, ainda o segredo é a oração. Ainda o segredo é buscar a Deus, aleluia, mediante aquela igreja. A palavra do Senhor Deus diz que Tiago foi degolado, mas a igreja tão somente não desfaleceu, não esmoreceu na oração. A palavra do Senhor disse: a igreja vai orar, a igreja vai clamar, e Deus vai fazer um milagre, e Deus vai trazer a tona, Deus vai trazer a Pedro. E a palavra era essa: Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor ouviu a oração daquela igreja, ouviu a oração daquele povo, irmãos, glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor Deus diz, aleluia. Agora você para e pense, aleluia, glórias a Deus. Herodes, aleluia, fica sabendo que a igreja está orando, aleluia. Talvez pastor Rildo está falando: não adianta orar, não adianta clamar, aleluia. Como nós matamos a Tiago, vamos matar a Pedro também. Mas não sabia ele que as mãos de Deus estavam sobre a vida de Pedro, porque a igreja estava pedindo, a igreja estava clamando, a igreja estava buscando. E quando a igreja busca, meu Deus do céu, irmão, aleluia, move céus e terra. Quando a igreja busca, Deus ouve. Glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quando a igreja busca, algo acontece.
Quando a igreja busca, aleluia, move céus e terra. Mas para isso acontecer, aleluia, é necessário, aleluia, nós termos uma vida de oração. Porque a palavra do Senhor Deus vai dizer: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, tudo que pedir de oração, crendo, recebereis. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E a igreja clamava, e a igreja pedia, porque a igreja sabia que quando ela ora, ela mexe no mundo espiritual. Porque a igreja sabe, irmão, que quando ela ora, Deus entra com providência. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço um crente que não tem experiência com oração. Eu conheço um crente que não conhece o poder da oração, que não conhece o poder do milagre, que não conhece o poder da palavra. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. É assim que Deus faz. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a igreja clamava. A igreja não esmoreceu o pastor Josué, mas ela buscava. Aleluia. Talvez, aleluia, olha para a gente ver a diferença da igreja de Atos dos Apóstolos para a diferença da igreja lá no livro de Mateus. Aleluia. Que quando o Senhor, ou seja, livro de João, aleluia, a palavra do Senhor nos disse que estavam todos reunidos esperando a Pedro chegar. E a palavra do Senhor nos disse que na hora, aleluia, que Pedro chega, aleluia, eles falam: olha, Pedro fala: eu vou pescar, não sei vocês, eu vou pescar. Talvez eu creio que os discípulos, Barnabé, um olhou para o outro e fez assim, ó: ele vai pescar? Nós vai também. Se ele vai pescar, nós vamos também. E a palavra do Senhor Deus disse, aleluia, que eles deixaram o templo e foram todos pescar. Mas a Bíblia nos conta que lá no mar o Senhor fala com ele. Olha a diferença agora dessa igreja espiritual. Olha a diferença dessa igreja, aleluia, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a palavra do Senhor vai dizer: e recebereis, aleluia, sobre vós o Espírito Santo de Deus, a qual estava escrito lá no livro de Joel, aonde a palavra do Senhor mencionou, aleluia, acerca da descida do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor Deus disse, ela veio se cumprir em Atos dos Apóstolos, e o povo, aleluia, assumiu a responsabilidade de buscar, porque sabia o poder da oração. Aleluia! Glórias a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, e a Bíblia diz, aleluia, no verso 6, enquanto Herodes estava para fazer, aleluia, comparecer nessa mesma noite, aleluia, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados. Meu Deus do céu, irmão, que paz é essa, irmão? Que paz é essa? Aleluia, a dificuldade está dormindo. Que paz é essa, irmão? Tendo preso e está dormindo. Uma certa vez teve, aleluia, uma eleição para governador lá no Rio de Janeiro, né? E o garotinho, aleluia, aquele deputado que disse que era crente, pregador da palavra, ele se acorrentou 7 dias no centro da cidade, porque ele queria, aleluia, ser governador. Aleluia, todo mundo falou: que desperdício, era só você orar, era só você clamar, não precisa tudo isso. Olha para você ver, talvez para o reino de Deus muitos não, aleluia, se dedicam, talvez para a obra de Deus muitos não se dedicam, mas para fazer a vontade do mundo, mas para realizar o teu ego, muitos, aleluia, se sacrificam. Mas a igreja não, a igreja estava no mundo espiritual, buscando a aprovação de Deus, buscando a aprovação do Senhor, buscando a graça de Deus, porque Deus sabia, aleluia, a igreja sabia que se ela, aleluia, Deus vai responder. Se ela clamar, Deus vai descer na terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Se ela clamar, aleluia, a misericórdia de Deus, aleluia, vai descer, irmão. Conosco não é diferente. Se nós clamar,
Deus vai bradar no meio do povo, né? Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se o pastor Sebastião sabe, né? Quando nós estávamos ali no recanto, aleluia, chegou até nós um aviso, aleluia, do macumbeiro que estava ali, falou: olha, nós temos que tirar essa igreja daqui, porque essa igreja depois que veio para cá começou a dar tudo errado. Essa igreja depois que veio para cá começou a dificultar tudo. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, a oração ela move céus e terra. A oração ela fecha, aleluia, a atmosfera espiritual, aleluia, e não desce capeta, não desce chuva, não desce ninguém, aleluia, porque onde o Senhor está, algo acontece. Aleluia. A igreja clamava, irmão, a igreja pedia, aleluia, da glória. mas eu posso imaginar, eu posso trazer para os dias de hoje, Diácono Devair, aleluia, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, mas uma igreja que não crê no que está pedindo, uma igreja que não crê na oração, uma igreja que clama, aleluia, mas não crê, aleluia, que o Senhor pode responder, aleluia, porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, a igreja está clamando: Senhor, solta Pedro, Senhor, solta o pastor, não deixa ele morrer não, aleluia. E a Bíblia nos conta que começa a bater na porta, aleluia, começa a bater na porta, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Mas como a igreja estava orando, ela não estava na terra, estava no mundo espiritual. E a Bíblia diz, aleluia, que uma menina por nome de Ródia, a Bíblia nos conta que ela se levanta e vai até a porta. Na hora que ela abre a porta, aleluia, ela vê, aleluia, que é Pedro que está lá fora. Ela vê que é Pedro que está chamando, aleluia. E ali ela começa a despertar o sacerdote. Ali ela começa a despertar aquele que está, olha, Pedro está lá na porta. Pedro está lá na porta, aleluia. Pedro está na porta clamando. Pedro está lá fora batendo. E aí eles começaram a falar: para, menina, você está fora de si. Fora de si quer dizer louca. Fora de si, aleluia, está descontrolada. Mas a palavra do Senhor Deus disse que Pedro perseverava em bater. Ei, irmão, se nós perseverarmos em bater, se nós perseverarmos em buscar a face de Deus, Deus vai descer na terra, Deus vai entrar com providência, Deus vai bradar, aleluia, Deus vai bradar. Olha Deus, irmãos, olha Deus. Estamos vivendo um tempo, irmãos, glórias a Deus, aleluia, 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 que Satanás muitas das vezes ele chega até o crente e fala: pode orar, que nada vai acontecer, pode clamar, que nada vai acontecer, aleluia. Como o gigante falou com Davi, dizendo: quem é você? Você vai mandar um menino até mim? Aleluia, está cheio de homem aí, aleluia. Eu vou acabar com essa criança, aleluia. Mas Davi sabia quem estava com ele, aleluia. Nós sabemos que está conosco, irmão, aleluia. Aquela igreja sabia quem estava com ela, mas mesmo assim, aleluia, duvidou da promessa, mas mesmo assim, duvidou, aleluia, não creu naquilo que fazia, aleluia. Muitas vezes é isso que Deus quer que nós fazemos, que nós cremos, irmão, que nós buscamos, aleluia, a obra do Senhor, ela não pode parar. A obra do Senhor, onde que tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, aleluia. Mas é necessário orar, é necessário buscar, aleluia, a face do Senhor. É necessário, aleluia, glória a Deus, nós perseverar. Olha o verso 11, aleluia. E Pedro, aleluia, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, aleluia, e de todos, aleluia, glória a Deus, e de tudo o que o povo dos judeus esperava, aleluia, glória a Deus. Verso 12, aleluia, e considerando ele isto, e foi à casa, aleluia, de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome, aleluia, Marcos, aleluia, onde muitos estavam, aleluia, reunidos
e orava. Eita glória! Olha aí, irmãos. Eles estavam reunidos. Eles estavam orando. Aleluia. O segredo é a oração. O segredo é a oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É o segredo, irmãos. Aleluia. Os grandes homens oraram. Nós estamos vivendo a pior geração. A pior geração que não ora. Aleluia. Nós estamos vivendo a pior geração, irmão, que quando dobra os joelhos para orar, é uma oração de costume, uma oração de galope, uma oração, aleluia, glória a Deus, a oração que não há derramamento, mas, aleluia, não há quebrantamento. Temos que quebrantar o nosso coração na oração, temos que nos quebrantar na presença de Deus, aleluia, para o milagre acontecer, aleluia. É necessário orarmos, é necessário buscarmos a face do Senhor, aleluia. Faz-me lembrar, aleluia, glória a Deus, do pastor Nivaldo, a qual congregava conosco, que era um cooperador ali no Dom Bosco, né? E o médico falou para ele que ele tinha aquela doença, quanto mais ele ficava mais velho, mais ele ia atrofiando e não podia ter filho, aleluia, glória a Deus. E nós éramos assim 10 obreiros. Os 10 obreiros o pastor convocou para a oração. Irmão, vamos orar. Pastor, eu vou orar na minha casa. Não, eu quero que nós oramos na igreja. Vamos unir a nossa oração. E Deus vai entrar com a promessa. E Deus vai entrar com a vitória. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai entrar com a providência. Aleluia, aleluia. Foram 1 mês, 2 meses, 3 meses de oração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Com 3 meses subiu, aleluia, o cooperador Nivaldo com o exame na mão, dizendo: irmão, eu fui curado para a glória de Deus, eu não tenho mais nada. O Senhor me visitou, aleluia, glória a Deus. O Senhor visitou, aleluia, a minha vida, aleluia. O pastor Nivaldo, que não podia ter filho, aleluia, hoje tem 2 filhos para a glória de Deus. O pastor Nivaldo está dirigindo a igreja lá no estado da Bahia. Sabe por quê? É poder de Deus, aleluia. Quando a igreja ora, Deus manifesta poder. Quando a igreja ora, Deus manifesta a tua graça. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Quando achamos que estamos fazendo muito, irmão, nós temos que dobrar. Eita glória. Temos que dobrar. Verdade, Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Quando eu saí ali, aleluia, glória a Deus, ali da cidade de Francisco Morato, para vir para Campinas, glória a Deus, aleluia, eu vivia, pastor, num termômetro, aleluia, porque graças a Deus eu sempre orei, irmão, eu sempre gostei de orar, sempre, aleluia, eu sempre gostei de orar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Na hora que eu cheguei em Campinas, aleluia, eu sentia, aleluia, na minha vida um poder tão grande, mas na hora que eu chegava na igreja, eu congregava, parecia que estava normal. Sabe por quê, Seja? A igreja estava no mesmo nível espiritual, aleluia. Olha para você ver, aleluia, o evangelista Felipe, né? Nós que pregamos, você chega nas igrejas, parece que, aleluia, a graça do Senhor está cheia na tua vida, mas não, é porque a igreja está no nível espiritual mais baixo, porque irmão não ora, porque não busca, aleluia, glória a Deus. Então nós temos que buscar a palavra do Senhor, temos que buscar em oração, aleluia, porque a palavra do Senhor, Deus disse o milagre que Jesus fazia. Ele ia para onde? Ele ia para o monte orar. Meu Deus. Ele ia para o monte buscar, aleluia, glória a Deus. Porque a oração, irmão, é a chave da vitória. Temos que orar, temos que buscar, aleluia. Mas irmãos, aleluia, se você orar, a luta vai cessar? Não vai cessar. Se você buscar, o problema vai acabar? Não vai acabar. Aleluia. Verdade, Deus. Mas uma coisa é certa, irmão, tem que ter reserva,
Salomão, ele disse: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Aleluia, que o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar na vida de cada um, irmãos. E no livro de Isaías, a palavra do Senhor vai dizer que não somente no livro de Isaías e também no livro de Ezequias, aleluia, aleluia, glórias a Deus, a palavra do Senhor diz, ou seja, no livro de Isaías, meu Deus do céu, e no livro de Reis, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias tinha crédito com Deus. Verdade. E se ele não tivesse, pastor, crédito com o Senhor? E se ele não tivesse, a gente vai ver que na hora o profeta falou para ele: coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás. O que ele fez, irmãos? Ele não reuniu, aleluia, o palácio, não. Ele não chamou o profeta para orar para ele, não. Aleluia. Mas ele virou para a parede. Ele falou com quem ele tinha intimidade e liberdade. A palavra do Senhor, Deus diz ao Senhor: lembra, meu Deus, aleluia, lembra, Senhor. E Deus lembrou de Ezequias, aleluia. Diz: profeta, volta, fala para ele que eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor, aleluia, glórias a Deus. Porque a oração, irmão, né? Aleluia. Quem já teve aqui uma dor de cabeça tão forte, e você tomou comprimido, né? Aleluia. Quem, aleluia, teve a audácia tão somente de falar: meu Deus do céu, 1 minuto atrás eu estava com dor de cabeça, já não estou mais. Sabe por quê? O remédio que você tomou, você não viu na hora que ele fez efeito, mas fez. A oração é a mesma coisa. Agora, irmão, não tem efeito. Pode ser assim na minha, na sua vida. A igreja pode estar passando um tempo, mas ela está orando. Talvez Deus está querendo, pastor, que nós oramos como nós estamos orando. Porque lá na frente, aleluia, general de guerra, pode virar uma onda tão grande de poder sobre este lugar. E se a igreja não estiver preparada com oração, ela não vai suportar. Aleluia. O ego vai subir para a cabeça, né? Como muitos homens, aleluia, glória a Deus, que outrora pegou neste lugar pedindo para pregar, neste altar, e hoje está lá fora cobrando para pregar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Por que não estão cobrando? Porque a glória do Senhor envolveu sobre eles. Eles falam: se eu não pregar, nada acontece. Chegou até a mim, irmão, ficou bem triste, né? Glória a Deus. O irmão que anda comigo, aleluia, fez muita obra comigo. Ele falou: irmão, me pregar, irmão, é R$200 uma cesta básica, senão não vou. Meu Deus do céu, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, é R$200, senão não vou. Aleluia. Onde chegou o Evangelho? Onde chegou a graça? Homens que oraram, homens que buscaram e receberam a essência, e agora começa a cobrar. Aleluia. A certa vez, o evangelista Felipe chamou uma irmã, né? Aleluia, missionária para pregar. Ela falou: aleluia, é 200, né? Ela falou, né? R$200 para ir lá. R$200. Porque eu tenho gasolina, tenho pneu, tem isso, tem aquilo. Começou a colocar um monte de coisa. Eu falei: Felipe, não chama. Esses dias ela pregou na Deus é Paz, carequinha. Por que, irmão? Foi cometido uma enfermidade. E ela falou: hoje eu mudei a minha mensagem, porque o Senhor me colocou no leito. Olha aí para você ver. Sabe o que é isso, irmão? Fazer aquilo que Deus não mandou. Longe de mim, longe de mim. Eu chegar no altar, pastor, e falar: é tanto. Outro, eu nem tenho bagagem para isso. Eu nem tenho pregador para cobrar. Eu acho que se você quer cobrar, você tem que dar o melhor. Eu não tenho o melhor para dar. Aleluia. Eu tenho aquilo.
que o Senhor manda entregar. Amém? Glórias a Deus. Vamos se colocar de pé nesta noite. Eu quero fazer uma oração. Aleluia, com os nossos irmãos. Né? Aleluia, glórias a Deus. Eu quero orar. Senhor nosso Deus, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, Deus santo, a tua palavra diz, meu Pai, Deus querido, Deus santo, a tua palavra diz, Senhor, não é possível que crê, meu Pai, aquela igreja orava, meu Pai. Ah, Jesus querido, esta igreja está orando também, meu Pai. Senhor, ó Deus querido, meu Pai, Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, confirma, Senhor, confirma. Alabandara suribicanta, alabandacá. Alabandara suribicanta, alabandacá, suribicanta, alabandacá. Ah, Jesus, muito obrigado, meu Pai. Confirma, Senhor, confirma. Amém, essa vitória em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, não pode se aceitar. Aleluia, irmãos. Aleluia, está orando aqui. O Espírito Santo de Deus falou fortemente no meu coração. Aleluia, glórias a Deus. Que até mesmo não continha as lágrimas, irmãos. Aleluia, está falando, tem uma pessoa em nosso meio, o BBD Caia Súbia. Aleluia, você fez um voto de Deus de começar a orar. Aleluia, glórias a Deus. E eu via no teu lar escuridão, muita escuridão. Mas só onde você estava orando havia luz. Falei assim, o que é isso? Ele falou, são as trevas tentando sufocar. Aleluia, para ele parar de orar. Porque o inferno está furioso com a tua vida. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer, persevere em oração. Persevere na oração. Cadê você? Não, pastor, podia dizer que é. Aleluia. Poderia, pastor, também dizer que é o Senhor. Aleluia. Não, também não. Aí, irmão, deva ir, viu? Aleluia, labassuri, canta, labadaraçai. Aleluia. Eu posso olhar o Senhor ajoelhado, aleluia. E treva, tudo escuro. E só onde você estava aquela luz, aleluia. Continua nesse propósito no teu coração. Que o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Aleluia, Deus. O Senhor vai te honrar. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Aleluia. Me revela ainda o Espírito Santo de Deus. Aleluia, que não erra e não se engana. Aleluia. Glória a Deus, que tem um irmão em nosso meio. Um irmão em nosso meio. Aleluia. Por estes dias. Aleluia. Por estes dias. O Senhor me faz saber, faz 3 dias. Você falou com o Senhor desse jeito, Senhor. Julga esta causa na oração que o Senhor está pelejando por você hoje. Cadê você? Amém. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus faz, irmão. Deus opera. Deus opera por intermédio da oração. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, irmãos. Aleluia. Ele abriu os olhos agora na visão espiritual deste lugar. Eu posso ver neblina, aleluia, cotejando sobre essa igreja. O Espírito Santo, aleluia, com os olhos abertos. Eu falando com o nosso irmão, posso ver neve caindo sobre a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, como Moisés falou, goteja, Senhor, sobre nós. A tua doutrina como orvalho, aleluia. Deus está respondendo a nossa oração. Deus está respondendo o clamor neste lugar, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Senhor manda falar para o pastor Hilton. O Senhor fala para ti, ainda tem projeto contigo, homem, nessa terra, viu? Deus tem ouvido o teu clamor na tua simplicidade. Anasturi me canta, labadarasúpia. Aleluia, o Senhor manda falar de fala para ele que eu estou num lugar que ele menos espera. Decaias. Anamandarasuri me canta.
O Senhor manda dizer: se prepara, homem, está chegando algo para alegrar a tua alma. Recebe, aleluia, que é do Senhor para a tua vida nesta noite. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, né? Aleluia. Deus manda falar para nossa irmã Flaviana. Irmã Flaviana, o Senhor manda falar desse jeito para você, aleluia. Entra na torre da vigilância. Satanás vai mandar na tua casa um prato, rejeita, porque não é de Deus, viu? Entra na torre da vigilância, aleluia, glória a Deus. Tudo que chega lá é aprazível, é bonito aos olhos, aleluia, aleluia, adorável quando vem nos lábios, aleluia. Vamos simplificar, é gostoso, aleluia, saboroso de comer, aleluia, bonito aos olhos, mas o Senhor fala: rejeita, que está oferecido, aleluia, para destruir o teu casamento. Rejeita, que está oferecido, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, né? Aleluia. Eu volto a palavra que é de direito nesta noite, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Palavra maravilhosa, linda, né, irmãos? Deus falou com nós poderosamente nessa noite. Aleluia. Mas eu quero chamar nessa noite aqui o pastor Milton para fazer a oração da fé, juntamente com a igreja. Glória. Oh, Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Senhor da glória, Deus poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus eterno, Deus poderoso, guarda teu povo, guarda a tua igreja, Senhor da glória, acobertando com a tua graça, com o teu sangue precioso, acampando teus anjos, meu Pai, para guardar, para livrar a cada um, a todo o teu povo da terra, a tua igreja amada, meu Deus querido, uma semana, meu Pai, abençoada, no nome santo, no nome poderoso do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos aqui agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai, assim com a tua mão, estamos sentindo a glória de Deus. Parece que o nosso corpo está levinho. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, que está sobre a nossa vida, que está nos guardando, que está nos livrando. Mas assim com a tua mão, com o grande amor do Pai, a doce comunhão do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amanhã, meus irmãos, só do teu irmão, só da tua irmã, aí todo mundo com Jesus. Amanhã, meus irmãos, é oração. Aleluia, das 7 às 9. Aleluia, venha aquele que puder e quiser, meus irmãos, orar, receber vitória. É só na oração. Quando está preso lá, né, irmão? A mensagem foi essa. Aleluia, solta o pastor Pedro lá. Solta! Na manhã! Aleluia! Ô, glória! Foi respondido ou não foi? Então, eu tenho certeza que a igreja do Paranapanema, aleluia, Deus vai responder a nossa oração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.